Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá começar a nossa aula número 4 de Iniciação à Revelação Cósmica. Como tem alunos novos aqui hoje, né, eu vou fazer uma introdução rápida, né, do que a gente já falou nessas 4 aulas. Bem rápido mesmo, para entender como que está o contexto das coisas. Em primeiro instante, nós estamos estudando a iniciação do nosso universo, como se iniciou o nosso universo, baseado nas revelações cósmicas que o Rogério Almeida Freitas, conhecido como Jean Vauelan, está fazendo desde 1990 por aí. Já tem uns 30 anos que ele 35 anos que ele está trazendo a revelação cósmica. Então, devido às minhas buscas também por respostas, né, sobre a nossa origem, por isso eu fui iniciado na doutrina espírita desde que eu me conheço por gente, né, desde criancinha, e eu sempre busquei mais, sempre estudei, querendo entender a criação do universo, e hoje eu cheguei até a revelação cósmica, né, faz um ano e meio, 2 anos quase, e me encontrou muitas respostas, ressoou muito com aquilo que estava sendo dito, né, pelas respostas que eu estava querendo ter. Eu não vou entrar em detalhes quem é Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, é só todo mundo pesquisar, mas é o professor hoje que eu tiro como base desses assuntos, baseado na escola Cientes, né, que é a minha escola de espiritualidade consciente, é o projeto meu aí que eu quero fazer juntamente com alguns amigos. E o primeiro passo é entender a criação desse universo através da revelação cósmica. Jean Vauelan veio nos trazer a notícia que o criador deste nosso universo não é o Deus que a gente pensa que é. Na verdade, ele nem é Deus, nem é o Pai, Mãe Amantíssimo, o criador de tudo. Ele é apenas uma divindade. E divindade não é a mesma coisa que Deus. Deus é uma coisa, ou deidade é uma coisa, e divindade é outra. O que é uma divindade? Tem dons de Deus. Dons de Deus. Se você for analisar profundamente, cada um de nós é uma divindade, porque cada um de nós tem a essência do Criador dentro da gente. Mas que Criador que é? É aí que está. A gente tem a essência do Criador deste universo e a essência da fonte criadora, que é diferente do Criador desse universo. Então a revelação cósmica, ela nos traz coisa referente à criação desse universo. Não do Pai, Mãe Amantíssimo, que é o criador de vários universos. Da espiritualidade superior, da onde surgiu o criador desse universo. Parece confuso? Parece. Quando eu recebi essas primeiras informações, eu tomei um susto. Fiquei meio aturdido, meio tonto com essas informações, mas aquilo me moveu para uma curiosidade imensa, que eu fui querer saber mais, e hoje já tenho um bom tempo, já li bastante livros do professor, e é um assunto que ecoa comigo, ecoa na minha busca. Então eu não posso deixar esse tipo de informação só comigo, então tenho que passar para frente. E a base da revelação cósmica vai ser a base também dos ensinamentos da escola de espiritualidade consciente, que é o Essenciência. Por isso que eu já deixei no logo lá em cima, Essenciência. Né? E nessa aula hoje estreou o logo lá da nossa escola. Então vamos lá. O que aconteceu na espiritualidade superior? O que é a espiritualidade superior? Não é essa espiritualidade que a gente conhece, que é a erraticidade trazida por Allan Kardec na Revelação Espírita. É uma realidade pré-existente, ou seja, sempre existiu. Ela sempre existiu juntamente com a fonte criadora, com o Deus Pai incognoscível, ou Pai Mãe Amantíssimo, que na verdade ninguém sabe como que ele é. Nessa espiritualidade superior, pelas informações da revelação cósmica, já existia seres também pré-existentes, junto com o Pai Mãe Amantíssimo. E esses seres, que também pode ser chamado como filhos criadores, que é uma das funções dessas divindades menores, vou falar assim, divindades menores,
que tinha a função de gerar outras realidades, outros universos. Juntou-se, vou falar resumidamente agora, juntou-se 8 deidades, 8 divindades menores, e um deles tinha uma vontade de criar um universo, e ele criou, com essas deidades, esse nosso universo. Só que durante esse processo de criação, tinha algo de errado. Ele foi tentado ser avisado pelas outras divindades, ele não quis, ele quis seguir a sua ideia. Então, quando ele foi gerar, num dos setores dessa espiritualidade superior, chamada espiritualidade laboratorial, onde faz as experiências de criações de universos, de outras coisas, ele, ao criar esse universo, ele caiu na própria obra. Mas como assim ele caiu na própria obra? Na hora que ele foi criar esse universo, ele criou uma singularidade. E devido a essas imperfeições na criação, na mente dele, ele caiu nessa obra. Mas o que caiu nessa obra? É aí que está. Para você ter o conhecimento do o que caiu dessa obra, você tem que ter conhecimento dos 7 corpos. Os 7 corpos astrais trazido pela filosofia indiana, e outras tantas filosofias aí, ou religiões. E temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, o corpo mental. Aí isso é chamado o quaternário inferior, que é os corpinhos fantasmas, como diz o professor. Aí tem a trindade superior, que é o corpo manásico, o corpo búdico e o corpo ático. Então, na criação desse universo, o que caiu do ser que criou esse universo foi o corpo mental, o inferior, do quaternário inferior. Então caiu para cá, e a parte de cima lá ficou lá desmaiada, digamos assim. Essa é a palavra que dá para falar, que ele ficou inconsciente na espiritualidade superior, e a parte que caiu aqui, o corpo mental dele, caiu nesse universo que é conhecido por nós. O nome do ser que gerou essa criação é Prabrajna, esse ser. Mas na hora que ele caiu, o corpo mental desse ser caiu, dessa divindade caiu, nós vamos chamá-lo de Javé ou de Brahma, o deus da Índia. Em várias mitologias ele foi chamado de diversos nomes. Mas nós vamos nos concentrar entre Javé e Brahma. Por que nós temos que nos concentrar no Javé ou em Brahma? Porque Javé ele se apresentou na mitologia hebraica como Javé, os arianos hindus como Brahma. Então, algumas religiões trazem o nome de Javé. Ele tentou conquistar a nossa atenção, digamos assim, através das religiões. Mas o nosso foco da nossa aula não é para o nosso âmbito terrestre. Nós estamos lidando nas primeiras aulas com o âmbito universal da coisa. Então, voltando lá para trás, há 13,8 bilhões de anos atrás, quando a criação do nosso universo, Javé caiu, o universo se dividiu em 2 partes. O universo antimaterial e o universo biológico, que é o nosso. Tá ficando difícil de entender. Vamos partir daqui através dos nossos slides. Acho bom apagar a luz agora, né? Pode ser. Pode fazer perguntas no meio? Não, melhor no final. Não? Tá. Aula 4, iniciação à revelação cósmica. O que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Vamos falar da era do impasse. Na nossa última aula a gente falou da era da punição, onde através da agressão de Shiva contra Javé ou Brahma, esse revidou. E esse golpe teve uma consequência, né? O Shiva ele acabou se tornando uma nova linhagem chamada Demo, que vem de demônio. Só que
a palavra demon não quer dizer de demônio, quer dizer demente. Então veio a raça demos. Qual que é eu já vou chegar nesse ponto. Qual que é uma das características de um ser demo? É que ele podia se metamorfosear. Tá? Então, na era da punição, teve a agressão de Shiva contra Brahma, ou Javé, e esse revidou. Hoje nós vamos falar da era do impasse, que resumidamente falando vai estar linkado com o terceiro personagem que vai cair nessa obra para tentar ajudar, que é Vishnu. Que é, no caso aqui, o mergulho de Mahatma, que é o que é a divindade conhecida na espiritualidade superior, é conhecido como Mahatma. Aí na hora que ele mergulha aqui, na filosofia hindu, chama ele de Vishnu. Vamos falar dos agentes da vida da era do impasse. Quem foram os agentes da vida nesse período aí? Vamos falar as gunas das divindades, o que são gunas, vem da filosofia hindu, nós vamos entender isso aí também. E no final nós vamos ligar os pontos, para entender aí a relação dessa nossa história com a era do impasse. Isso é só uma introduçãozinha. Bom, a era do impasse. Brahma, ou Javé, perdeu definitivamente a capacidade de gerar clones diretamente. Ou seja, quando Brahma, ou Javé, mergulhou na criação, ele caiu, não mergulhou não, ele caiu na própria obra, ele começou a criar inúmeros anjos clones, né? Foram 960 milhões de anjos clones criados. Quando Shiva mergulhou para tentar brecar essa criação desenfreada de Javé, ele agrediu, porque ele foi o primeiro ser que tomou consciência, né, que estava mergulhado no anjo clone. Ele demorou um período, ele demorou 500 milhões de anos para ele tomar consciência de si mesmo de novo, quando Shiva mergulhou, o que foi dito na nossa última aula, e agrediu Javé. Nessa agressão de Javé, ele perdeu o poder de criar novos seres. Então a era do impasse vai estar ligado a isso aí também. A geração de novos seres da linhagem direta de Javé ficou a cargo de outro anjos clones, onde o mesmo havia passado o seu poder criador. Toda vez que Javé criava um anjo clone, no início lá da criação desse universo, ele dava uma parcela do poder dele, não a totalidade do poder dele, mas uma parcela. E alguns anjos clones tinham a parcela de criação do universo, de criação de outros seres, né? Então Javé tinha aí feito essa ação. E o que aconteceu após que ele perdeu os poderes devido à agressão de Shiva? Ficou a cargo de outros anjos clones a criação de seres para Javé, para Brahma. O estabelecimento do caos no universo antimaterial por inúmeras contendas entre os seres ali gerados. É o que aconteceu. Tanto Shiva como Javé, eles começaram a criar seres, né? Javé já tinha os seus anjos clones, e Shiva começou também a criar os seres demos, e nesse universo começou a ter inúmeras contendas, inúmeras brigas entre esses seres, né? E uma coisa que acontece nesse universo antimaterial que eu vim percebendo, e o professor relata muito, que esses seres não morrem. Esses seres, eles não morrem que nem nós morremos. Tem que guardar essa informação. Então tem anjo clone aí que foi criado, que está vivo até hoje, atrapalhando as nossas vidas, entre aspas. Existem seres que foram criados há bilhões de anos, além de Javé, claro, que ainda continuam vivos. E durante esse processo, muitas contendas, muitas brigas entre eles. Aí, de novo, a espiritualidade superior, aqueles oito divindades que estavam no projeto, um deles resolveu mergulhar para tentar solucionar esse problema. Aí ocorreu o mergulho de Mahatma, há 4,1 bilhões de anos atrás. 4,1 bilhões de anos depois da criação. Mergulhou Mahatma, que ficou conhecido pela filosofia hindu, né, ou indiana, de Shiva, ou de Shiva não, de Vishnu.
E montou-se um corpo demo, manipulado por Shiva e com um código-fonte definidor de Javé. A partir desse construiu sua própria genética. O Shiva, o Vishnu, ao mergulhar na criação, ele não ficou robotizado como os demais. Ele foi mais, digamos assim, mais ligeiro. Ele pegou os corpos demos de Shiva, que esses seres demos de Shiva, quando Shiva começou a criar esses seres, eles já vinham sem eles não vinham controlados por Javé. O Javé não conseguia mais controlar os seres criados por Shiva. Não conseguia mais. E o que fez então Vishnu? Ele pegou os corpos, um dos corpos de Shiva, mais o código-fonte definidor de Javé. E criou o seu próprio código de DNA que já veio desperto. Então Shiva ele já acordou desperto aqui nessa criação. O Shiva não, o Vishnu. Eu já falei que ele já foi chamado pela cultura hindu e Eros pela cultura grega. Então esses seres, eles, em várias mitologias na nossa história, eles tinham nomes diferentes. Então Vishnu pela cultura hindu e Eros pela cultura grega. Seu mergulho e influência avassaladora puseram fim na era do impasse. Por que eu fiz questão de colocar 2 aspas? Não só na espiritualidade superior, esse personagem tem um papel importantíssimo na criação do nosso universo. E aqui eu só vou dar uma dica. Vishnu teve um avatar chamado Sofia. Isso é mais, acho que talvez na próxima aula eu já introduzo Sofia, ou não. Sofia criou um avatar chamado Jesus. Preste bem atenção nessa coisa que eu disse. Vishnu criou um avatar chamado Sofia e Sofia criou um avatar chamado Jesus. A importância desse ser. A influência avassaladora. Essa influência, ela pegou tanto Shiva como pegou Javé. E nós vamos entender todo esse processo mais para frente. Os agentes da vida da era do impasse. Quem eram esses agentes, né? Pelo lado de Javé, os anjos clones robotizados e outros já despertos. Quer dizer que além de Shiva, teve outros seres que despertaram da prisão robótica de Javé, conseguiram se libertar, sim. Né? Mas aí eu não vou entrar em detalhes quem eram esses seres, porque aí vai estar ligado com as diversas mitologias que a gente tem aqui na nossa terra, né? Por exemplo, a mitologia nórdica, a olimpiana, entre tantas outras aí. Então vai estar ligado intrinsecamente com esses aqui. E pelo lado de Shiva, teve os demos, que é os dementados, e alguns com certa capacidade de discernimento. Porque tinha alguns seres que além de despertarem nos corpos de Shiva, os demos, tinha já uma certa capacidade de discernir. Né? Aqui também começou, além desse discernimento aqui, alguns seres que Shiva criou, começou a ter emoções. Algumas emoções rudimentares. E essas emoções causavam a Shiva dor e sofrimento. Tá? Isso aqui fica gravado aí. As gunas da divindade. O que são gunas, né? Para mim também era notícia nova. Quando eu estudei a primeira vez, isso aí eu não sabia que era gunas. Aí vem da filosofia indiana, ou seja, do sânscrito e dos ensinamentos de Sankhya e do Bhagavad Gita. Sankhya, se eu não estiver enganado, é de Kapila. E o Bhagavad Gita vem de Vyasa. Tá? São os dois codificadores, tanto do Sankhya e como do Bhagavad Gita. Na visão da filosofia indiana, o universo manifestado é composto por 3 gunas, que estão em tudo, incluindo na mente e no corpo humano.
Então, essas três gunas, essas três energias, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, ela não só está perene no nosso universo, como também está intrinsecamente ligado a cada um de nós. Então, a primeira energia, que é ligado a Javé, essa energia é ligada a Javé. Energia sátiva, que representa... Não, essa energia aqui, a sátiva, está ligado a Vishnu. Representa pureza, harmonia, equilíbrio, clareza, sabedoria e iluminação. Quando a pessoa está em sátiva, ela tem a mente tranquila e age com compaixão, ética e discernimento. Isso aqui está muito vinculado à energia de Vishnu. E aí aquela dica que eu dei no começo, um pouquinho anterior, que Vishnu criou Sofia, que criou Jesus. Olha aí, tem tudo a ver com quem? Com Jesus, né? Energia Rajas. Essa energia está vinculada à energia de Javé, de Brahma. Simboliza a atividade, o movimento, a paixão, o desejo e o apego. Esse apego ele ficou muito intrínseco na vontade de Javé, de Brahma, né? Ou de Prabrajna, antes de cair, de criar esse universo. Então ele se apegou muito àquilo que ele criou mentalmente, né? Rajas não leva à ação, mas também à inquietação, ao desejo de resultados e ao egoísmo. Olha só, é uma energia poderosa que também leva ao egoísmo, o apego e ao egoísmo. Aí vem a energia tamásica ou tamas, que está ligada à escuridão, ignorância, inércia, preguiça e confusão. Essa energia é vinculada a Shiva, tá? Tamas traz estagnação e obscuridade, tanto física quanto mental. Mas por que essa energia tamásica está ligada a Shiva? Lembra que na última aula eu falei que Shiva, ele mergulhou nessa obra para tentar destruir a criação de Javé ou de Brahma, para que ela não piorasse. A ideia dele era essa. Só que outra coisa é fazer ele parar de criar demônio. Então Shiva fez isso. Então está mais vinculado à destruição, à mudança do que propriamente a essas ligadas à escuridão. Que você pode ligar a escuridão à destruição, enfim. Tem algumas semelhanças. Então vamos lá. Essas três forças estão presentes em cada um de nós, humanos, em diferentes porções, em tudo à nossa volta. O objetivo do caminho espiritual aí é o cumprimento. O objetivo da nossa escola de espiritualidade consciente é reduzir o tamas e rajas e cultivar o sattva. Né? Ter conhecimentos não só amparados a uma única filosofia, não a uma única religião, ou não a única revelação. Há várias informações, colhendo inúmeras incertezas e formando o seu próprio caminho, aquilo que vibra no seu coração. Estamos já chegando no nosso final. Então, ligando os pontos, vamos ligar. Prabrajna ou Brahma usa a sua energia rajásica para a criação, ou seja, para criar o nosso universo. Savina ou Shiva usou sua energia tamásica para a dissolução. Ele queria dissolver aquilo que foi criado por Brahma ou Javé. E Mahatma, que é também conhecido como Vishnu, usou a sua energia sátiva para sustentação. O que ele quis sustentar? Dar um caminho para essa obra. A espiritualidade viu que não tinha como destruir de imediato a obra através das ações de Shiva, então mandou Vishnu. Vishnu mergulhou para ver se havia aí um tipo de conciliação, alguma sustentação desse universo. E finalizando, coube a Vishnu a dar o modelo consciencial
para cada ser criado a partir do DNA doentio de Javé, para que esse ser possa então evoluir e libertar-se das formas transitórias desse universo, fazendo com que o seu espírito possa voltar para a espiritualidade superior. Modelo consciencial, vamos trazer para o nosso presente. O que Jesus quis trazer? Mostrou qual o caminho? O amor. O modelo consciencial. A ideia de Vishnu era essa, que a gente tivesse esse caminho, esse modelo consciencial, para a gente poder se libertar dessa transitoriedade que nós vivemos, cada um de nós vivemos. Coube a Shiva o ser organizador das formas redigidas a partir do DNA doentio de Javé, destruindo as formas transitórias monstruosas. Eu coloquei esses monstruosos entre parênteses, porque tem realmente, Javé criou formas bem monstruosas, de monstro mesmo, bem estranhas para o nosso conceito de realidade. Vamos lembrar aí dos monstros do Olimpo lá, aquelas doideiras todas, por aí. Criadas e que impedem os progressos dos demais, trabalhando na semeadura do conhecimento para aqueles que querem se libertar mais cedo desse drama existencial. Esse Shiva não tem muito a ver com o Shiva que mergulhou aqui. Esse Shiva tem muito a ver com o Shiva de agora. Com o Shiva que está trabalhando, que teve inúmeros avatares encarnados na Índia. Alguém de vocês sabe qual é um desses avatares encarnados na Índia? Eu até diria que sim, mas... Bom, deixa eu ver, está na ponta da língua, eu esqueci o nome dele. Eu sei o Sai Baba. Sai Baba é um dos avatares de Shiva. Aí o Sai Baba desencarnou acho que em 2011, agora não sei com exatidão. Aí já tem um encarnado, aí já estão falando, já tem um encarnado chamado Prima Sai. Esse Prima Sai seria um avatar de Shiva. Pode ligar. Você ainda vai falar desse Sai Bai, né? Sai Baba? Sai Baba. Não, Sai Baba não. Não vai falar nada? Porque foi esse que eu lembro que eu falei para você, o nome que você falou que eu não lembrava, é essa palavra, esse. Sai Baba ele foi uma pessoa encarnada na Índia, né? Teve uma grande missão na Índia. Foi, não é mais? Não, ele desencarnou. Eu acho que ele desencarnou em 2011, não sei, não tenho certeza. Eu não sei a história profunda de Sai Baba. Tem, você acha na internet, ele encarnou recentemente. Ele foi o Cristo dos hindus? Não, ele foi Shiva. Foi um avatar de Shiva. Não, tipo assim, o grau de importância. Ele foi um avatar de Shiva, Sai Baba. Aí, notícias recentes diz que Shiva tem um outro avatar encarnado, que é o Prima Sai. Só que ninguém sabe onde ele está, esse Prima Sai aí. Diz que ele está numa região da Índia lá, já encarnado, mas até não foi então... divulgado ainda. Então vocês dois vivem brigando, é isso? Quem? Brahma e Shiva. Na verdade, os três. Aí eu vou falar da Era da Lila, que é a nossa próxima aula. O que Vishnu fez para tentar conciliar essa briga, esse desentendimento dos dois, né? De Javé e de Shiva, aí onde surgiu a Trimurti, né? Que é os três deuses, onde surgiu a Trimurti. Aí depois vai ter um desenrolar de inúmeros acontecimentos. Na próxima aula nós vamos falar da Era de Lila, né? Entendi. Mas a gente então está numa criação falha do Javé, certo? Sim. E o Vishnu, ele não é uma criação do Javé, Não. Vamos lá. É isso que eu quero entender. Vamos entender. Ele entra onde no cenário aí? O Chassoneiro não assistiu as outras aulas. É muito personagem. É uma informação, né? Então, o que eu estou passando aqui é assunto para gente adulta, tá? Por isso que não aguentou muita informação, porque está enraizado ainda na religiosidade que foi criado no nosso planeta.
planeta. A religião dominou inúmeras pessoas. Simplório de adoração. Exatamente. A Ana Rosa falou. Então a conversa que eu tenho que abrir é dolorida, né? Não é fácil de se engolir todo esse tipo de informação. Mas para mim, que estou buscando e quero saber, para mim parece que é uma coisa que se encaixa perfeitamente. Posso falar uma coisa? Fica à vontade. Quando eu comecei a tomar conhecimento desses assuntos, eu me senti órfã. Eu perdi aquele Deus que ia resolver todos os meus problemas. A senhora tocou num ponto importante, que a maioria, infelizmente, da população faz. Deixar que Deus, alguma divindade, ou os anjos, ou os espíritos maiores, resolvam os nossos problemas. Quando fiquei assim em choque. Falei, nossa, então eu estou só, então eu tenho que resolver meus pepinos sozinho. Não vai ter ninguém para vir salvar minha pátria. Mas é por aí, não vai ter ninguém para resolver. Mas o sistema aqui ensina isso, né? Mas é a partir daí que a gente começa a se mexer, né? Da Já que sou eu e eu, então. autorresponsabilidade. É que eu não vou adiantar a aula, né? Porque ainda está gravando. Né? Quando você souber, eu ainda não li o livro. Está na minha lista. Na hora que eu ler, eu já sei o nosso papel aqui. Nesse universo eu já sei o nosso papel de cada um aqui. Qual é o nosso papel? Eu já sei. Porque de tanta live que eu assisti o professor falando, ele já falou o que é o que a gente tem que fazer aqui. E os livros que eu já estou lendo. O drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé, ele dá o parâmetro qual que é o nosso papel aqui. Mas o livro Favor Divino, olha o nome do livro, Favor Divino, vai encaixar perfeitamente qual é o nosso papel aqui. É ajudar, né? E a gente é obrigado a isso? Ou Infelizmente. você se torna um ser íntegro, inteiro dentro de você, você vai ficar dependente, usando muleta para a eternidade. Aí a escolha é sua. Isso seria o despertar da consciência. Que Isso, exatamente. Então, mas... Por quê? Porque eu falei que esse curso é pra gente adulta e a gente vai ter que acordar para muita coisa que a gente acha que as coisas vão ser resolvidas, que há mil maravilhas no mundo espiritual nosso aqui, a erraticidade, porque pelo que eu estou estudando, essa nossa erraticidade aqui, a espiritualidade trazida por Allan Kardec, ele só fala da erraticidade que está em volta do nosso universo aqui. A espiritualidade superior é outra coisa. Ele está além da blindagem desse nosso universo aqui. Ele abrange não só o nosso universo, todas as realidades e todos os universos. É onde fica lá a matriz divina, o Deus incognoscível, o Pai e Mãe amantíssimo. Só que esse Pai e Mãe amantíssimo não conhece o caos que nós vivemos aqui. É isso que o professor fala. Aí, isso que eu tanto quero entender, né? E até cheguei a entender, porque eu já concluí que as informações que eu estou recebendo, cada um de nós, nos 3 corpinhos superiores, a trindade superior, principalmente o corpo átmico nosso, tem a centelha da fonte divina, da matriz divina, não de Javé. O Javé está ligado ao nosso corpo físico, o DNA. O DNA de Javé está intrinsecamente ligado a nós. A assinatura de Javé está em nós. As doenças de Javé estão em nós através dos corpos físicos. Mas Javé não conhecia o corpo espiritual. O Javé daqui, o que caiu da obra. Ele não tinha conhecimento do espírito. Da inteireza, da revolução. Ele não tinha. Como um Deus criador do nosso universo, não tem ciência dos espíritos. Ele não tinha. Porque foi a mente de Javé que caiu aqui. A mente de Prabhajana que caiu aqui. Ele é bem falho, né? Então, ser superior. Entre aspas. Por isso que a gente toma susto. Porque como uma divindade vai ter uma falha dessa? É uma divindade, gente. Já nasceram perfeitos. Como que vai ter? Olha o complexo de você raciocinar isso. O tamanho que o raciocínio da gente é cada vez. É aqui. Agora, aumenta o raciocínio. Como uma divindade vai cometer um erro desse, se ele já nasceu perfeito? Quer dizer,
Olha, vamos abranger. Quer dizer que a espiritualidade comete erros? Sim, pelo que eu tô vendo. A espiritualidade superior, o pessoal comete erros? Ele criou a gente do zero ou ele manipulou a gente? Já que a gente tem ciência da fonte, então... Daí que tá. Aquilo que a doutrina espírita trouxe, espíritos simples e ignorantes, realmente aconteceu, mas em parcelas. Né? Primeiro, numa primeira etapa, nessa criação do Entia de Javé, veio espíritos, divindades, cair junto dessa criação doida dele. Então, os 960 milhões de anjos clones que tem, muito era divindade tentando ajudar aquela doideira que estava... Porque esse fator, isso que o professor traz, esse fator nunca aconteceu na espiritualidade superior, nunca. E pelo que eu estou sabendo, através dos estudos do professor, esse fato ainda é uma coisa inédita lá na espiritualidade superior. Eles não estão sabendo lidar com isso ainda. Essa quebra toda. Essa bagunça que é o nosso Tá, universo. isso já, né? Porque na verdade... Confusão mental que a gente se meteu. Então, mas a gente não tem culpa pelo que eu tô entendendo, né? Tipo assim... Mas eu estou falando no âmbito geral das coisas, tá? E se você analisar nesse ponto de vista, a gente não tem culpa. Claro que não, mas... Mas o negócio é muito mais complicado, né? É muito mais tem bastante emaranhado. culpa, então. Não culpa. Tem os processos encarnatórios, aí surge todo esse processo de encarnação, porque está vinculado a uma aula que eu vou falar ainda, que é a criação da Word, que tem aquela ordem de ação e reação. As leis universais, elas existem. A lei de causa e efeito. Aquilo que você fez vai voltar para você. Pega uma bolinha e joga na parede, o que acontece. Então, você vai responder por essa lei. Essa lei existe. Essa lei não foi revogada. Ou não? Não. Porque tem outros seres que vai entrar nessa história ainda. A gente só está falando dos 3 aí. Então, falando a Javé. Douglas, no caso, eu entendo que como ele errou, vamos dizer assim, ele errou no nosso universo. Então, todos os seres que fazem parte desse universo, todas as formas de vida, ETs, os outros habitantes de outros planetas, então todos estão nessa matrix, todos nós estamos aqui engatinhando. Não, alguns já estão bem mais evoluídos, mas assim, estamos todos nós com o mesmo propósito. Mas, falando de seres de outros planetas, então, tem uns que são mais evoluídos. Então, eles evoluíram e nós ficamos. Vamos dizer assim. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. A nossa raça é os terráqueos aqui na Terra, o ser humano terráqueo, é a raça mais nova. Tem outros seres humanos de outros orbes terrestres, de outros planetas. A raça humana, humanoide, ela não é a única. Mas a nossa, a mais recente, a Homo sapiens sapiens, é a que tem apenas 3% ou até menos, porque eu já li alguma coisa, que é 1,8% da doença de Javé. Então o ser humano, da nossa espécie, é o que está menos infectado pela doença de Javé. Mas ainda tem, mas é pouca. A esperança dos seres, tanto dos extraterrestres, como dos extrafísicos, os extrafísicos é lá do universo antimaterial, e dos espíritos lá que está na erraticidade, é que nós, na hora que eu vi isso, o professor falando isso, eu falei, não, isso é uma doideira, não pode ser um negócio desse. Nós somos a raça mais habilitada atualmente a resolver o problema de Javé. A raça mais nova. É a raça mais nova, é a nossa, e que está mais habilitada a resolver o problema de Javé. Porque a nossa raça, os seres humanos, tem razão filosófica. Menos tempo de contaminação. Exatamente. Entendi. Menos tempo de contaminação. E a porcentagem é mínima. Por isso, um dos motivos principais
de seres de outros planetas tentarem fazer interferir para saber o que nós temos de diferente. Então entendi. Então, no caso dessas abduções, então são para tentar saber o que tem, o que a gente tem para eles terem também. Mas cada ser biológico que foi criado vai diminuindo o fator de Javé. Aí você primeiro perguntou, tem ser mais evoluído que a gente? Tecnologicamente, sim. Tecnologicamente, sim. São mais amorosos que a gente? Não. Emocionalmente são inferiores, menos capazes de ter sentimentos. Essa coisa, o genótipo, isso eu vou pegar o genótipo GG, que é o genótipo da gentileza, só nós temos. Só o ser humano tem. A gentileza. Então, Gênesis, isso não foi ensinado. Só nós temos. Aí tem a ver com os elétrons, aí eu vou entrar em outros assuntos. Sim. Então não, eu estou tentando... É o mundo, olha gente, é tanto assunto, por isso que eu resolvi parar, não parar de estudar, só estudar com as coisas que o professor traz. Porque ele não traz, ele traz muitos assuntos que abrangem tudo aquilo que eu já venho estudado. Eu venho estudado ufologia, venho estudado física quântica, venho estudado sobre os Anunnakis, que faz um papel importante. Eu só não estudei até profundamente em mitologia. E o que sei de mitologia é os quadrinhos que eu lia. Thor, né? Trazia Thor, os Olimpianos, eu lia tudo nos quadrinhos. E engraçado que toda vez que eu li os quadrinhos, eu falei, não, isso aqui deve ter algum fundo de verdade, porque eu estava certo. Então essa briga do Javé, eu achava que era nível planeta Terra, é o universo. O quê? Essa doença? Essa influência. Não, é todo mundo. Todo mundo que está nessa obra aqui. Então o universo físico e essas outras camadas são todas prisões. Daria para enxergar assim ou não? Porque eu enxergar um planeta físico como um planeta prisão. O planeta Terra, ele não deixa de ser. Não deixa de ser porque então, ele está... Mas se eu sair da Terra, eu vou continuar preso, ou seja, não é só a Terra. Não, pelo que eu estou sabendo, que eu estou estudando, vai ter um momento, isso vai depender do seu grau de evolução, que você pode sair daqui para a espiritualidade superior, o seu espírito, mas até você chegar a esse fator aqui, é que está. Tem que se trabalhar muito. Tem que se trabalhar muito. Olha, aí por isso que eu falo, por isso que eu criei essa escola. Olha para dentro de si. As respostas que você busca estão dentro de você. É verdade. Está dentro de você. Eu sei que eu tenho... essas coisas externas que eu estou te falando, né, são graves. São realmente graves. Mas eu prefiro uma informação grave que me acorde do que eu ser manipulado por religião. Do que Deus vai resolver os nossos problemas. Jesus está no controle. Gente, eu estou sabendo de Jesus não está no controle de nada. E quando Jesus falava do Deus, aquilo que o professor está trazendo, tá? Quando ele falava que tem um curso só sobre Jesus na plataforma Orban, eu ainda não adquiri. Mas eu li muitos livros dele sobre Jesus. Eu preciso me aprofundar mais. Então, o que eu estou falando para vocês é aquilo que o professor está falando. Tá? Aquilo que dava a entender que Jesus estava falando do Pai e Mãe Amantíssimo. Eu também entendia. Quando eu comecei a estudar, eu entendia isso aí. Que ele estava falando do Pai e Mãe Amantíssimo, não esse Javé. Só que ele estava falando de Javé. Porque Jesus quando veio para cá, como avatar de Sofia, e ligado às ordens lá de Javé, era para fazer os mandos de Javé. Jesus foi crucificado porque desobedeceu às ordens de Javé. Então, se ele desobedeceu, é que ele enxergava algo maior. Eu falei para... Não foi aceito e nem permitido que ele passasse tais conceitos para a humanidade. Lembra de quem eu falei? Lembra de quem eu falei de quem o Jesus é avatar? Do começo, quem foi o que mergulhou? Vishnu. O agora. Vishnu, Sofia, Jesus.
Vê as qualidades. Ele é capaz de mandar tanta gente fazer coisa, ou ele é incapaz de fazer coisa por ele mesmo? Você fica Não dá besta. pra entender. Não dá pra entender. Manda mensageiro, com poderes. Ele não, ó, ele não pode. Pra fazer coisas pra ele. Ele não pode criar avatar dele mesmo mais, depois dessa agressão de Shiva, ele não pode criar avatar dele. Ele tem que mandar, ele manda os seus anjos clones fazer contato com o pessoal daqui, porque ele não tem como vir aqui diretamente. Não tem como vir aqui diretamente. E apesar que atualmente ele está no sono eterno lá. A mente dele bugou. Já vê. Já vê. Em 2021. Então, se a gente tem que se libertar, então a gente não pertence a ele, de certa forma, né? É isso, certo? Os corpos biológicos, sim. O espírito não. Isso que eu entendi. Tá. Mas se você pensa, presta muita atenção naquilo que eu vou te dizer. Se você pensa que tirando... o que eu vou fazer aqui? Se meu corpo biológico pertence a Javé, o meu espírito não pertence a ele, o que eu vou ficar fazendo aqui? Mas lembra da lei de causa e efeito? Não, então, mas o corpo... A lei da doutrina espírita ainda vale. Ela não foi revogada. Primeiro veio as revelações lá das Índias, né? Depois, com Kapila, com Vyasa, depois veio a Gênesis, veio de outras religiões, aí chegou até a revelação espírita, que foi a mais recente, para trazer o contexto da espiritualidade. Só que ele não trouxe tudo. E ele trouxe muito baseado no contexto de época. E tinha que falar mais ameno as coisas, né? Não podia falar tudo. Tinha que falar em parábolas, porque a população não tinha condições de entender. E olha que nós estávamos na época de 1800 e pouco, ainda tinha, mas ainda estava no contexto de época, onde a França estava guerreando lá com o meio mundo lá, e a religião da época lá era o catolicismo, e queria dominar todos. Aí veio essa revelação de agora, que é a revelação cósmica. Então, eliminando o corpo não. Você não vai para a espiritualidade superior. Não vai. O corpo não me pertence. Nenhum corpo pertence a nós, mas o nosso ego pertence. O nosso ego pertence ao espírito. Nem a carne, nem os ossos, você não leva nada. Você não leva nada, mas aquilo que você fez, É só a essência. a sua bagagem, você leva. Você acha que... Suas conquistas, o que você moldou dentro do seu Gente, caráter. tem uma realidade chamada universo mental. Informações recentes, tá? Muitas pessoas que desencarnam ficam presas nesse universo mental, presas em suas bolhas de realidade, em loop mental, revivendo aquelas coisas que fez, que deixou de fazer, que matou alguém, que eu me matei, que eu fica ali, milhões, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, até o momento de não, alguma coisa está errada. Mas isso é uma falha, o Javé não queria isso, né? É uma falha ou uma punição? O Javé não controla isso. Não controla? O plano mental não. Esse plano que eu estou falando do looping mental, da sua bolha de realidade que você criou. É que faz parte de uma punição porque a pessoa fez tal coisa. Isso aí está mais vinculado com os conceitos da espiritualidade. Mais alguma coisa? O que Cristo deixou de fazer que ele foi morto pelo Javé? O que os judeus queriam que Jesus fosse? Obediente. O Messias que ia conquistar Roma, né? Isso. Queria que O rei dos exércitos da Judéia. estivesse a serviço dos judeus. Então, mas eles estavam com... Eles estavam achando ridículo Cristo se auto-intitular no Messias também. Não? Quando ele disse que era Messias, ele era um traje isso. Quem você acha que é para se autodenominar? Mas ele era o Messias que foi falado no passado, Elias. Foi preconizado. Já estava programado, isso aí estava programado. Não,
Já foi anunciado. Aí quando ele nasceu, ele já foi falando que era para ele, reconheceu depois, né? Não foi na hora que ele nasceu, você reconheceu, eu sou o Messias. Não, isso aí foi um processo. Mesmo porque ele teve muitos anos junto com os essênios, até... Viajou muito com José de Arimateia, conheceu a Índia. Foi toda uma preparação para aquele momento que ele viveu. Aí, então, Javé Queria que ele ensinasse a religião dele. A religião de Javé. Nossa, mas ele é muito incompetente, né? Quem? Javé. Eu cheguei à mesma conclusão. Nossa, bicho é bom, né? Não, mas como que você consegue criar coisas complexas a nível molecular, célula e tal? Sim, consegue... só que aí que tá. Eu fiquei com essa dúvida. Como um ser que tem essa capacidade? Não, presta atenção. Como um ser que tem uma... Eu tenho a resposta já. Eu tenho a resposta. Ele não era perfeito, o ego. Mas a nossa imperfeição em relação à imperfeição dele está muito longe. Se a gente conseguiu pensar nisso, como ele não conseguiu? Talvez porque ele se sentisse já não aprendemos. Talvez ele já se achasse perfeito e não buscasse. Ele achou que ele não ia falhar porque ele já se sentia perfeito. Ou seja, aí onde entra o ego? A criação desse universo... Ele já achava que ele era perfeito. Quando essa criação do nosso universo, ela já tinha sido planejada na espiritualidade superior. Na hora que Prabrajna, a parte mental de Prabrajna cai, já foi dada a ação da criação do universo baseado naquilo que foi estruturado na mente de Prabrajna. Então já começou a acontecer. Então, digamos assim, a coisa aconteceu, foi acontecendo automático, entre aspas. E isso seria mais ou menos a mesma coisa. A gente pensa, a gente cria. Então, exatamente. Involuntariamente, a partir do momento que ele já tinha esse desejo, começou a criar, criou, já tinha bolado tudo na mente dele. As divindades que estavam envolvidas nessa criação, as 8, tá? Também enxergaram alguma coisa que não estava de acordo. Eu estou tentando avisaram ele, isso aqui não está de acordo, isso aqui tem pode dar errado. Só que ele insistiu na criação. Aí ele foi criar, no momento que ele criou, a mente dele foi sugada na singularidade. Só que o processo já começou. Então, quando ele caiu, ele ficou inconsciente. E foi todo aquele processo da primeira aula de reconstrução, de criação de outros clones, saciar a fome dele, enfim. Só que o universo, à volta dele, já estava sendo formado. Já estava sendo formado. Ele não tinha ciência do universo biológico. Ele ficou tendo ciência do universo biológico depois. O Javé. O Prabrajna ficou inconsciente do lado de lá. Até hoje ele está inconsciente. Até hoje, Prabrajna está inconsciente do lado de lá. Não ficou então. Para mim era a mesma coisa. Para você falou, é como se um tivesse gerado o outro mesmo. Lembra que eu falei dos 7 corpos? Sim. É o mesmo ser, não é o mesmo ser? É a mesma lógica. É o mesmo ser. Parece. Por isso que eu falo isso. Eu falo pro povo, estudem, pessoal, estudem, para você ter informação. Estudem para fundir sua boca. Para o quê? Fundir a boca. Vamos comer um lanchinho? Vamos lá. Já acabou, mano? Interessante. Vocês têm... E assustador, né? E interessante e assustador. Mas agora eu entendi, porque a gente também, nosso pensamento também cria, né? E é involuntário, a gente também deseja às vezes pensar coisas e você imaginar que ele pode não se E materializar. muitas vezes a gente acaba se envolvendo no pensamento coletivo e descambando para algo que você não quer. Você está criando o que você não quer. Nosso poder, esse negócio de que nossa mente tem poder de criar é verdade, gente. Eu já fiz alguns testes aí, lá naquele processo de cocriação. Eu vou fazer alguns testes. Mas a gente é bem limitado. A gente não tem um total controle sobre isso. Mas a gente pode criar nossa realidade. Mas a limitação é proposital também, né? O corpo físico faz isso? Repare como as crenças levam uma pessoa ou para cima ou para baixo. Porque ela não consegue sair de dentro do lugar onde ela se colocou. A religião cega, né? É igual política também, eu enxergo a mesma coisa. A galera acredita naquilo e mesmo com coisas erradas dentro daquela crença, ela defende. Aquele cavalo que tem a viseira
criada. vai. São bolhas de realidade criada. Uma bolha de realidade criada que a pessoa fica naquilo ali, naquilo ali. Bitolada, cara. Isso é uma doença, infelizmente. Mas isso aí é ensinado, né? Claro que é. Mas nem todos aprendem tudo que é ensinado. É. Não, digo assim, às vezes a criança que vai nascer sei lá, dentro de uma família que acredita numa coisa X, vai crescer com aquilo ali como verdade absoluta, para tirar aquilo dela, e ela nem tem culpa, porque ela nasceu naquele lar e... Não é questão de culpa. Quando a criança vem já com uma missão, ela não vai ficar atolada naqueles conceitos do pai e da mãe. Não, se ela for vai uma ter pessoa questionadora, um né? vislumbre, assim, uma janelinha, que vai duvidar daquilo que a mãe e o pai falam, que vai investigar por conta própria. Ela acaba não... Então, mas isso depende muito do que tem dentro dela, da essência dela, entendeu? Tem gente que é questionadora, tem gente que não. Aí a gente pode entrar no conceito de evoluções diferentes, né? Tem gente que aceita aquele meio como última palavra, e tem aqueles que desconfiam, que olha pela fresta, o mundo lá fora não é bem isso que estão me dizendo, me falaram assim, mas eu estou sentindo diferente, que vai investigar por conta própria. Nem sempre o meio faz a pessoa. Não, sim, mas influencia muito. Influencia muito. Não, influencia, mas aí cabe você. Você tem um espírito dentro de você. Cabe você... Você começa a sentir. Você acha que eu não visitei uma igreja evangélica? Minha mãe levou, uma católica. Eu vi aquilo, não, isso aqui não pode ser, isso não me convence. Não agrega nada. Não agrega nada. Então, mas eu saí da prisão religiosa por conta da linha de raciocínio. Eu falei, cara, mas isso aqui tá esquisito. Mas isso porque eu fui olhar os textos originais da Bíblia. Enquanto não, tinha coisa errada lá que eu nem via. Ele era desisolado, não era. Deus sabe o que faz. Desde criança que eu discordo da Bíblia. Eu nunca tive vontade de ler a Bíblia porque eu sempre achei que... Eu nunca parei para pegar. Hoje eu vou ler a Bíblia. Eu nunca fiz isso. Eu algumas vezes eu peguei a Bíblia para ler a Bíblia. Nunca peguei a mas Bíblia. Eu estou sendo sincero com vocês. Nunca peguei a Bíblia. Nunca tive vontade. Eu já tentei, mas logo no início eu já discordei, já guardei, falei que os seres humanos, traduzido por mãos humanas. é como você já prestou atenção nos salmos? E é engraçado que eu nunca tive. Tem alguns salmos uma religiosa em casa. Eu comecei por conta, é praga, fiquei meio fiel e tal, mas de repente inimigo que vai comecei a questionar. cair, não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu. A Bíblia é um livro histórico só. Que não conta toda a história, né? Não conta as histórias da visão da pessoa que passou aquilo ali. Visão da pessoa que passou naquela época. Aí vem os tradutores de diversas vezes, que existe mais de 300.000 traduções, e cada um põe um pouquinho daquilo da sua bagagem. Do que entende. Por isso que tem um monte de tradução e um montão de tradução traz uma coisa diferente. Depois o Conselho de Nicéia, que aboliu cada igreja. O Conselho de Nicéia. Foi lá o imperador Justiniano que fez a merda toda que fez. Tirou os evangélicos apócrifos. Os apócrifos, muita coisa que Jesus... De Tomé, de Maria Madalena, que Jesus falou para ele depois de morto, que ressuscitado, o Jesus vivo, ressuscitado, né? Falou uma porrada de coisa para Maria Madalena e são coisas históricas, né, que estão aí na história, a galera... Está na gnose. Aonde foi parar? No gnosticismo. Está lá. Aí foi na gnose que eu aprendi isso, mesmo porque na Bíblia, eles dizem que... Na Bíblia, aliás, eu nunca li, mas assim, eu cresci na religião católica. Mas a vida de Jesus, até os 33 anos, ninguém falava nada. Aí eu pensei, mas como assim? Ele teve uma vida, ele foi criança, ele foi adulto, ele... Né? Cadê? Ninguém sabia. E o pessoal finge demência, né? Eu aprendi bastante sobre Jesus ouvindo Marcelo Coutrinho. Eu já vi Os livros de Jafé, no começo, na hora que ele começou a escrever os livros, traz muita coisa da infância de Jesus, que nenhum outro traz. Aí isso é influenciado com a egrégora que ele trabalha. Então, o Marcelo Coutrinho trouxe muitas coisas da vida de Jesus. Eu acho que eu fui só nos 2 workshops dele. Ele costuma me cobrar meio caro, ele sempre dava para acompanhar as séries todas. Mas eu ouvia ele todo dia na Rádio Mundial, então ele punha assim, gotinhas de conhecimentos, a gente ia
assimilando. Acredito que eu vou receber. Era para ter comprado, eu acho que 2 vezes o negócio de Jesus, que eles me ofereceram na promoção para me comprar. Aí como eu falei, cara, eu já tenho tanto curso, eu vou comprar mais um para como que eu vou ficar estudando? Só que se eu não vou, na hora que o pessoal me oferecer lá o curso na Black Friday da vida, aí eu vou comprar. Ele está onde hoje, Cristo? Olha, não faça essa Porque pergunta. fala que quem tem que ajudar fica preso, né? Ele veio ajudar, e aí? Não, ele não está preso nessa Matrix, não. É que eu não vou adiantar de falar dele. Ele não gosta de dar spoiler, né? Não gosta, não, porque já. A gente não vai faltar, Não tem então que pensar explica depois, então né? esse vixe. É que a sede da gente de fazer perguntas, né? Não, é só para fechar uma linha de raciocínio, entendeu? Sofia criou o avatar Jesus. Tá? Sofia é um ser que tem cérebro radiata. O que isso quer dizer? É um cérebro que não tem lóbulos que nem o nosso. A gente tem o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo. É tipo se fosse um único cérebro. A gente tem neurônios. Não, é isso aí. O que eu quero dizer? Ele não tem emoções que a gente tem. Ele não sente amor. Ele é um ser racional. Eu vou focar no amor, porque o Espírito de Jesus, o ser humano Jesus, ele aprendeu a amar, ele soube o que era o amor. Na hora que o Sofia foi colher os dados, vou falar de dados, de Jesus, ele não consegue absorver os sentimentos de Jesus, porque o cérebro dele é incapacitado de receber essas emoções. O avatar Jesus, informações passadas pelo professor, ele ainda existe. Não é egrégora. Não, a egrégora é um conjunto de mentes, no único propósito de energia, no único propósito. Então, o Espírito Verdade, a egrégora do Espírito Verdade, seria a egrégora de Jesus, entre aspas. Eu até já ouvi falar que seria de Sofia, mas deixa isso para lá. Não sei se é verdade, não posso confirmar, não posso colecionar incertezas desse fato. Mas é o que dá para entender. Por isso que eu quero fazer esse curso de Jesus, para entender esse processo. Mas o que eu posso te falar a respeito disso, de Jesus, é que Sofia, que é o avatar direto, que é o criador do avatar Jesus, não consegue absorver o sentimento de Jesus. Mas o ego Jesus existe ainda. O espírito de Jesus existe ainda. Só que Jesus é um avatar de Sofia, que é um avatar de Vishnu. Então, ele é bom? O conceito de bom ou mal foi criado por nós. Então, no caso de Jesus, ele está novamente reencarnado. Jesus não está reencarnado, não. Não. Entendi. Está na superioridade. Para a gente encerrar de vez. Há uma disputa no comando desse universo aqui. Dos seres que estão no universo antimaterial, que é o chamado Arcontes. Arcontes? É. Arcontes não são serviçais? Não. E com Sofia, que seria o suzerano desse universo aqui. Então, eles não querem que Sofia seja suzerano desse universo aqui. Eles querem assumir. Mas está uma perrenga entre esses seres, entendeu? Por isso que a volta de Jesus não aconteceu até ainda. Tem uma profecia de Jesus que fala que ele vai voltar, né? Em seu esplendor. Só que o seu esplendor é Sofia que volta. Ele não vai vir no corpo de Jesus, vai vir no corpo que ele é. Essa profecia é real? Eu achava que isso fosse... Eu também achava que é. Porque a doutrina espírita interpretava que isso aí era uma alegoria. A volta de Jesus seria o Consolador prometido. E o Consolador prometido seria... A doutrina espírita que é a doutrina espírita. É isso. O Consolador. A dor prometida era a doutrina espírita. Esclarecimento para que a gente entendesse a nossa vida na Terra. E eu pensava dessa mesma forma. Eu achava que era isso. Mas não é. E aí como eu comecei a
a questionar isso aí, porque o John Vaughan foi explicando que não é por causa disso, que tem mais de 2.000 relatos de Jesus falando que ia voltar. E que é a única promessa que até agora que ele fez que não cumpriu. A volta de Jesus. Eu acho que eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que, na verdade, essa coisa de Apocalipse, volta de Cristo, teria sido uma invenção, inclusive de Paulo, que inventou um monte de ladainha lá no cristianismo, que não foi ele, não foi o Cristo que criou o cristianismo, foi o próprio Paulo. Aí a volta de Cristo seria uma delas, que seria o quê? Essa coisa de externar o Deus em vez de a gente olhar para ele como Deus, né? Esperar alguém que nunca vai chegar. O João Evangelista, ele sabia Jesus tinha falado para ele que ele ia voltar. Para o João Evangelista. E os demais apóstolos também tinham falado. Só que o João Evangelista, em nenhum dos seus evangelhos, ele falou da volta de Jesus. Não mesmo. Não falou. E os outros ficaram questionando, por que você não vai falar? Ele não falou. João Evangelista, o último apóstolo, que ficou vivo. Então, mas... Ele não falou, ele só foi falar da volta de Jesus no livro do Apocalipse. Então, mas no livro de Apocalipse não se sabe se esse João é o mesmo João apóstolo. É o João Evangelista. A galera tem dúvida. É o João Evangelista. Mas é que o João Evangelista teve um apóstolo chamado João. O próprio João Evangelista teve um seguidor chamado João. Entendeu? Aí confundiu o povo. Porque quando João Evangelista foi arrebatado, isso é porque eu não leio Bíblia, tá, gente? Foi arrebatado lá, ele foi pelos anjos de Javé, entre aspas, os anjos de Sofia, ele foi arrebatado. João Evangelista foi arrebatado pelos anjos de Sofia. Aí Sofia mostrou uma porrada de coisas, e para quem sabe, já ligou os pontos, que Sofia seria Jesus. Tá? Aí falou, montando das coisas que ia acontecer, dos apocalipses, das coisas que ia acontecer, aí teve toda aquela tradução e falou que ele ia voltar. Então a igreja está certa. Hã? A igreja está certa, então. Por quê? Que Jesus... Eles ficam esperando o Messias voltar novamente. Mas eles estão achando que vai voltar o Jesus não que estava encarnado. Não vai voltar. Não é Estão esperando uma figura. o Jesus, aquele Jesus, não vai voltar aquele Jesus. E eles estão esperando que Jesus vai voltar para salvar ele. Não vai voltar para salvar ele, não vai. Ele vai se mostrar. Ele vai se mostrar para o povo, pelo que eu estou sabendo que o professor está trazendo. Ele vai se mostrar na sua nave. E Sofia tem uma puta de uma nave. Você viu as reportagens da figura de Jesus nas nuvens? Vi. Então, mas vai voltar e aí? O pessoal procura... Vai voltar em esplendor e glória, de uma maneira diferente dos cristãos. E qual a diferença dessa volta? Ele só vai se mostrar, ele não vai fazer nada. Ele vai falar alguma... Talvez ele... Então, não, não vai... Gente, ele não vai resolver os nossos problemas. Não, ele vai se mostrar pra quê então? É isso que eu tô querendo entender. Para ver se o povo acorda. Para ver se o povo acorda que a gente está sendo enganado. Tarde, né? O jeito que vindo antes. Já era para ter vindo. Já era para ter vindo. Não veio. Por causa dessa perrenga da suzerania do universal. Que os outros querem assumir também esse controle daqui desse planeta. O porquê o diacho do planeta Terra? Eu também me perguntei, por que essa coisa, um monte de planeta no nosso universo, essa perrenga veio parar no nosso universo, no nosso planeta? Para prolongar o assunto, mas eu queria saber disso. Né? Não. Por que a Terra? Por que a Terra? Por que a Terra que tem que ser a estrelinha colorida? Que tudo acontece? Que é o grupo mais novo. Porque a gente É a terra prometida. É a Terra prometida. Porque a nossa espécie é a mais nova, que tem a capacidade de salvar Javé. E não está infectada. Está infectada, só que é 3%. Muito pequena, muito pequena. Por hoje é só. Chega, né? Chega, né? Você está cansado, velho?